Olá, pessoal, tudo bem? Bem, a gente vai com a nossa aula 7, tá? Que, como eu falei para vocês, então vai ser a aula sobre notação científica, ok? Antes de a gente seguir com o conteúdo, né, terminamos ali a termometria, eu falei que ia entrar em dilatação, só que antes de iniciar a dilatação eu preciso falar sobre essa parte aqui, porque é uma matemática que é meio necessária, ok? Bem, como é que consiste a notação científica, certo? A ideia da notação científica, na verdade, ela é tentar reduzir, né, alguns valores que se apresentam de forma muito, sei lá, grotesca. Por exemplo, vou pensar no número 23 bilhões. Daí eu vou ficar usando esse número aqui, vou botar mais dois zeros aqui, e eu vou ficar usando esse número aqui inúmeras vezes, né? E toda vez eu tenho que pensar quantos zerinhos tem aqui para não me perder. Ou se eu vou trabalhar, por exemplo, com situações microscópicas ou nanoscópicas, certo? Eu tenho que pensar em números muito pequenos, né? E daí ter que trabalhar com um valorzinho assim e ter que ficar me segurando de que eu não vou perder nenhum zero. Então, se usou, né, a chamada notação científica para justamente eu não precisar escrever esses números e eu ter outros valores de forma bem mais fácil, né? A aula de hoje é uma aula de matemática, basicamente, eu vou mostrar alguns procedimentos aí para a gente fazer para essa questão da notação científica. Ela é um pouquinho chata, mas aí tem duas atividades de exercício sobre isso. Tá? Eu botei bastante coisa porque é uma coisa muito mecânica, é uma coisa que tu faz, acho que ali em 30 minutos, né? Tu acaba fazendo, porque é mecânica. Tu vai fazendo até uma hora, é isso e acabou. Entendeu? Então é justamente para essa questão, pegar esse negócio de forma mais... se tornar algo mais mecânico, tá? Então, mais natural, assim, de se fazer, conseguir fazer de forma mais direta, certo? Então, o que acontece? A notação científica, ela tem uma forma especial de escrever, que é na seguinte cara, A vezes 10 na N. O que é esse A? O que é esse N? A é um número decimal. O que eu quero dizer com número decimal? É um número que vai de 0 a 10. Está dentro desse intervalo. Né? Ou seja, 1,0 até 9,9999. Ok? Esse 10 é a potência de 10 e esse N é um expoente. Tá? Então, a notação científica, ela tem essa cara, é um número vezes uma potência de 10. Né? Pegar um exemplo bem tranquilo aqui, que é o seguinte, eu tenho, por exemplo, o número 30.000. O número 30.000. Ok? Claro, não precisa escrever esse aqui, ficar reduzindo, é fácil de escrever, não é difícil de perder os zeros, mas vamos usar eles de exemplo. Né? Esse 30.000, eu posso muito bem abrir ele em uma multiplicação, dizer que 30.000 é 3 vezes 10.000, né? Ó, veja, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma conta ao contrário, né? Estou pegando um número e transformando numa conta, certo? E eu vou fazer isso novamente, só que com esse 10 aqui, ó, esse 10.000, eu posso dizer que ele é uma potência de 10. Eu posso dizer que ele é 10 na potência 4, ou seja, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Isso aqui vai dar o 10.000, né? Que é 10 na potência 4. Então, a gente escreveu aqui, ó. Então, eu posso dizer que 30.000, veja só, é igual a 3 vezes 10 na quarta potência. O que é isso aqui? Isso aqui é a nossa notação científica. Tá? É a forma de escrever, tá? Um número que é muito extenso em termos de potência de 10. Certo? Isso aqui é algo que acompanha toda a física, basicamente, certo? Sempre vai aparecer, sempre vai ser necessário trabalhar com valores assim, porque sempre vamos trabalhar com valores muito pequenos, né? Falando, por exemplo, em nanotecnologia,
valores muito grandes, falando em astronomia, certo? Astrofísica, então sempre tem valores muito discrepantes assim, ok? Então é importante a gente saber lidar com esses valores aqui, tá? Bem, claro, tem vários métodos aqui para a gente transformar algo em notação científica. Este é o exemplo mais banal, que a gente tem basicamente o quê? Pega esse número e vê quantos zeros eu tenho. São 4, né? Mas vamos caso a caso, tá? Primeiramente, vamos fazer conversões, tá? Conversão, ok? De notação científica, tá? Começando com 2 exemplos, certo? O primeiro exemplo foi o que eu já havia dado, mas eu vou utilizar outro. Agora é o 16.000, tá? Bem, 16.000, certo? O que eu tenho aqui? Para transformar isso em padrão de notação científica, tá? Eu tenho que deixar no número decimal. 16.000 não é um valor entre 1 e 10, mas eu sei que 1,6 é. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui virar 1,6 e incluir uma potência de 10. Tá, mas que potência vai ser? Aí eu vou começar a contar quantas casas disso aqui estão atrás da vírgula, né? Veja, a vírgula eu coloquei entre 1 e 6, ou seja, está aqui. Quantas casas tem aqui atrás? Eu vejo, eu tenho 4 casas. Então, eu vou colocar um expoente 4 aqui, certo? Então, eu sei que 16.000 é igual a 1,6 vezes 10 na 4. E aí, converti notação científica, certo? Qual é o outro exemplo que eu tenho? Né? Eu posso ter mais um aqui que é o seguinte. Veja só. 235,42. Tá? Aqui. Este aqui. Eu quero transformar isso num padrão de notação científica. Então, primeiramente, tem que ser um decimal, dizer entre 1 e 10. 2, o restante está entre 1 e 10. E veja, quantas casas eu tive que botar atrás da vírgula, ou seja, está aqui. Né? Lembrando, essas duas já estão, então não posso desconsiderar. Eu vejo de uma vírgula para outra. Quantas casas eu tenho? 2. Então, 10 na 2. Certo? Fiz ali a minha conversão. Então, veja, é fácil de fazer, só é meio chatinho assim, mas com o tempo isso aí acaba virando uma coisa mais natural, até sem mistério. Tá? Agora, um outro porém que a gente tem, observação, que é a questão de potências com expoente negativo. Né? Por exemplo, 10 na menos 1. O que esse negativo significa? Significa que a fração está, que a potência, o valor está invertido, ou seja, ele vira uma fração. Ou seja, 10 na menos 1 é 1 sobre 10. 10 na menos 2 é 1 sobre 100. E assim por diante. Né? 10 na menos 3, 1 sobre 1000. Enquanto a potência é só um número, a potência negativa é 1 sobre o número. Né? Claro, eu estou fixando aqui na potência de 10. Né? Tem um material aí, vocês podem acessar, que ele está dando bem mais detalhes ali quanto aos expoentes negativos. Né? Mas eu estou falando só o necessário que eu estou precisando. Certo? Então, essa potência, ó, veja, isso aqui daria 0,1. Isso aqui, 0,01. Isso aqui, 0,001. Ou seja, quanto maior for esse númerozinho, ou quanto menor for o expoente, né, para o lado negativo, menor é o meu número. Então, eu posso usar esse cara para representar também, né, números muito pequenos. Por exemplo, 0,002. Certo? O que é isso? Isso aqui é a mesma coisa que se eu pegasse o 2 e dividisse por 1000. Né? Podem fazer o teste. Divide 2 por 1000, vai dar este valor aqui.
Bem, esse 1000 é 10 ao cubo, né? O 1000, 100, 10, 1000, 10.000, 20.000, eu sempre vou transformar em potência de 10. Só que, olha só, o que é o 10 ao cubo aqui embaixo? É a mesma coisa que ele em cima, só que com expoente negativo. Ó. Eu trago esse cara para cima, trocando o sinal dele. E veja, 0,002 é igual a 2 vezes 10 na menos 3. Certo? E eu digo, a gente vai precisar mais dos expoentes negativos aqui, tá? Então, eu também posso usar a minha potência de 10, a minha notação científica, para trabalhar com números muito pequenos. Aqui, números grandes, né? A gente vai ter um momento que vai chegar na casa um 10 na 9, por exemplo. E aqui, números muito pequenos. Vai ter um momento que vai aparecer 10 na menos 34, por exemplo. É inviável escrever 0,000. Né? Então, a gente faz dessa maneira. Reduz, né? Basicamente. Tá? E bem, como é que eu faço para fazer a conversão aqui, né? E qual é a regrinha? Aqui, ó, eu basicamente vejo o quê? Quantas casas eu tive que deslocar minha vírgula. Ou tive que botar, né? Certo? Veja, aqui, ó, tinha 4 casas. Aqui tinha 2. Bem, o que eu estou fazendo aqui? Olha só. Quantas casas a vírgula... Ó, aqui está o 2 sozinho. Então, significa que a vírgula veio para cá. Né? Depois a gente vai dar uma regra geral para isso. A vírgula veio para cá. Quantas casas eu tenho de uma vírgula para outra? 3. Né? Só que para o outro lado agora, né? Então, se 3 casas, menos 3. Certo? Vamos usar um exemplo aqui, ó. 0,0005. Isso aqui vai ter que ser 5,0, tá? Ou só 5, vezes 10 em alguma potência. Como a vírgula foi para frente do 5 aqui, ó, eu desloquei isso de casas. 1, 2, 3, 4. Então, a gente coloca um menos 4 aqui. Ok? Quando, então, saliento, ó, o 4 positivo é quando eu tenho um número grande. 1.000, 10.000, 20.000. O número negativo é quando eu tenho um número pequeno, 0, alguma coisa. Certo? Daí eu tenho essas formas de transformar. Um que a gente vai usar, por exemplo, é isso aqui, 0,00025. Então, a gente transforma isso aqui em 2,5 vezes 10 na... Quantas casas eu tenho aqui? Ó? A vírgula vem para cá, para o meio, entre o 2 e o 5. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 casas. Né? Então, eu coloco aqui menos 5, certo? Então, isso aqui é uma forma com expoentes positivos e este aqui com expoentes negativos. Os exemplos, certo? Vamos, então, ver uma regra geral agora, tá? Que é a seguinte, eu tenho um número 235 e eu já vou botar uma outra potência. Aqui, ó, eu não tinha a potência, eu tinha só um número, daí eu só botava. Agora, quando eu já tenho a potência, o que eu faço? Bem, é simples. Olha só. Isso aqui não está entre 1 e 10. Né? Lembrando, a nossa regra é o número tem que ficar entre 1 e 10. Então, tem que ser um número, um algarismo, vírgula, tudo o resto. Né? Então, isso aqui a gente faz o quê? 2,35 vezes. Boto 10. Só que o que acontece? Olha só. Eu vejo que aqui, tá? Quando não aparece a vírgula, é porque ela está invisível no finalzinho. Certo? E essa vírgula veio daqui para cá. Né? Ou seja, foi entre o 2 e o 3. Para chegar aqui, né? Veja que aqui, ó, a vírgula, a gente diz que a vírgula ó, se deslocou 2 casas para a esquerda. Por que 2 casas? Se deslocou, passou pelo 5, uma casa. Passou pelo 3, outra casa. Se foi para a esquerda, a gente sempre adiciona um expoente 2. Mas, como já tem esse 2 aqui, o que eu vou fazer?
um cálculo bem complexo, que é somar o 2 com 2, ou seja, vai para 4. Tá? Então, se eu não tenho a potência, bem, tu coloca ela ali. É como se fosse um zero, né? Agora, quando tu já tem, tu só soma junto, né? Então, ó, casas para a esquerda, tu soma. Agora, se eu tenho o contrário, né, 0,003 vezes 10 na 10, por exemplo. Ou melhor, vou botar aqui um 10 na 8. Tá? O que acontece? Isso aqui não está entre 1 e 10, mas o 3,0 está. Tá? O que eu fiz com a vírgula? A vírgula ficou atrás do 3, ou seja, veio para cá, né? E veja, a vírgula fez isso, então. Ela veio 3 casas para a direita. Para a direita é negativo. Negativo, 1, 2, 3 casas. Então, o que eu vou fazer com aquele 8? Eu vou subtrair. Vai ficar um 5, né? Porque 8 menos 3 dá 5. Né? Então, eu acabo tendo essa regra geral. Sempre que a vírgula, né, fazer aqui, a vírgula mexer para a direita, eu somo. Sempre que ela ir para a esquerda, desculpa. Sempre que ela ir para a direita, eu subtraio. Né? Então, eu tenho aqui essa regra geral, certo? Se tem potência, tu só coloca junto ali do valor. Soma ou subtrai, como precisar. Se não tem potência, bem, tu simplesmente coloca o 10 ali como se fosse um zero, né? Porque não tem. Ok? Então, fica isso. Olha só outro exemplo. 3.455 vezes 10 na 5. Isso aqui vai virar 3,455 vezes 10 na... A vírgula que estava aqui invisível foi 1, 2, 3 casas para a direita. Então, eu tenho que somar 3. Então, ficam 8. Né? Ou tu pensa, daqui para cá, de 3.455, eu fui para 3,455. O meu valor diminuiu, né? Ou seja, a minha potência tem que aumentar. Tá? Então, tu já sabe, se foi de 3.000 para 3, tu sabe que aqui eu tenho que aumentar alguma coisa. Agora, se eu fizer o contrário, 0,0002 vezes 10 na 7. Isso aqui, ó, 2,0 vezes 10. Minha vírgula veio para cá. Né? Ou seja, ela andou 4 casas. Só que veja que daqui para cá aumentou, né? De 0,002, que é bem pequenininho, foi para 2. Então aqui tem que diminuir. Vai para um 3, né? Ou seja, esse 4 eu subtraí, certo? Então a gente pode simplesmente ou seguir essa regra, né? Para a esquerda soma, para a direita subtrai, ou a gente vai pelo processo lógico, né? Eu vejo se aumentou ou diminuiu, eu tenho que fazer o contrário na minha potência de 10, certo? Isso, tá? É o método de conversão, que é o mais chato, porque tu tem que ver ali a casinha e tudo mais, mas depois de um tempo isso aí pega, é a primeira atividade. A segunda atividade que vocês têm é com relação às operações matemáticas que nós temos ali. Que aí vai seguir uma série de propriedades, tá? Que é, né, vamos botar aqui, as operações. Tá? A gente tem, basicamente, são 6 operações, tá? Ou melhor, são 2, ok? Vou botar aqui a multiplicação, tá? A divisão, ok, a gente vai ver. Tem a potenciação, tá? Que daí contém potência. E, por final, temos a radiciação. Tá? Claro, aqui alguns a gente nem vai chegar a usar, mas é sempre importante a gente saber. Tá? A multiplicação consiste no quê? Quando eu tenho, por exemplo, potências de 10, por exemplo, 2 vezes 10 na 3, e eu vou ter que multiplicar com 3 vezes 10 na 4.
Como é que consiste a multiplicação? Eu vou multiplicar esses dois, o 2 e o 3, ficando 6. Esses 10 eu vou somar, vai ficar um 7 aqui. Simples, certo? Ou seja, o 3 e o 4 soma vai dar 7. É um exemplo. Ok? Então, a multiplicação, o que a gente faz? A gente soma os expoentes. Tá? Ah, e muito cuidado, tá? Porque aqui pode aparecer, por exemplo, 10 na 2 e um 10 na menos 3. Isso aqui é 10 na menos 1. Por quê? Porque eu vou somar, só que eu vou somar um número negativo. Daí tem o lance mais com menos, que dá menos, certo? Então, muito cuidado aqui, tá? A questão do sinalzinho. Mas vocês têm os exercícios ali para vocês justamente verem isso, né? Tem todo o gabarito lá também, é só vocês fazerem e ver se está de acordo, tá? Mas cuidado com a questão do sinal. Bem, mas vamos pegar aqui no óbvio, tá? Então, na multiplicação, a gente vai somar os expoentes. Na divisão, o que a gente vai fazer? Né? No caso, eu vou colocar aqui 8 vezes 10 na 5, e eu vou dividir por 2 vezes 10 na 3. Eu vou dividir esses números, o 8 e o 2, que vai dar 4. E o que eu faço com as potências? Aqui, ó, 5 menos 3, 2. Fechou? Então, na divisão, a gente vai fazer o quê? A gente subtrai. Tá? E também, muito cuidado a questão. Pode aparecer, e é o que mais vai aparecer, é coisa assim, por exemplo. Na 5, dividido por um 10 na menos 3. Eu vou pegar o 10, e eu vou fazer 5 menos o menos 3. Por causa desse sinal, ó, vai trocar aqui, fica um mais. Então, fica um na 8. Entendeu? Então, tem que tomar cuidado. A questão, o sinal no expoente, ele vai fazer a soma virar uma subtração ou faz a subtração virar uma soma. Pode acontecer, mas tu tem que ter a regra clara de que vai pegar o de cima, vai fazer menos o de baixo. Daí, se o de baixo já tem um sinal de menos, esqueminha de sinal, né? Menos com menos, mais com menos. Ok? Muito cuidado. Tá? Na potenciação, ok, nós temos o seguinte, por exemplo, 3 vezes 10 na 5, e eu vou elevar isso na 3. Né? Veja, essa potência 3 está elevando esse número, ou seja, tem uma potência aqui e uma potência aqui, ou seja, potência de potência. Como é que a gente faz? Esse 3 a gente vai elevar ao cubo, vai dar 27, né? 3 vezes 3 vezes 3. Vezes 10 na... Repare que 5 vezes 3 é 15, que é o que a gente vai fazer. Quando eu tenho potência de potência, eu o quê? Eu pego os expoentes e eu multiplico. Tá? Multiplico eles. E um adendo, veja só, esse 27 está entre 1 e 10? Não. Tem que colocar. Claro, aqui, para título de exemplo, pode deixar assim, mas o certo é o quê? Pegar esse cara e fazer ele virar 2,7. Só que para isso eu tenho que mexer na potência. E veja, a vírgula estava aqui, ela andou uma casa para a esquerda, então eu tenho que somar 1 no expoente. Andou 1 para a esquerda, soma 1, vai virar 16. Entenderam? Ou tu vê, do 27 para o 2,7 diminuiu. Então daqui para cá tem que aumentar. Ok? E por final, para finalizar aí essa parte de notação científica, ok? A radiciação. O que é a radiciação? É a raiz. Ok? Olha só, na multiplicação a gente soma, na divisão a gente subtrai, na potência a gente multiplica, na radiciação a gente vai fazer o que sobrou, que é dividir. Tá? Certo? Divido, né? Ou dividir, certo? Fazer um exemplo que é o seguinte: 25
vezes 10 na 14. E eu quero tirar a raiz quadrada disso, né? Bem, como é que a gente faz? Raiz quadrada de 25 é o próprio 5. O 14, a raiz quadrada da potência, a gente faz o quê? A gente pega o expoente e divide por 2, ou seja, de 14 vai para 7, certo? Temos isso aqui. Ou uma outra maneira, que também é elegante, é dizer que a raiz quadrada é, na verdade, um expoente fracionado. Isso aqui, raiz quadrada, é a mesma coisa que fazer isso, né? Ou seja, 5, ou seja, 25 na potência 1 meio é 5, porque é a raiz. E se eu multiplicar esses dois, tu vai ver que vai dar 7, né? Então a gente sempre pode, raiz do número A, é tu pegar esse A e botar na potência 1 sobre 2, né? É um outro jeito mais elegante de fazer a raiz quadrada, ok? Se eu tenho uma raiz cúbica, raramente vai aparecer, mas pode aparecer de 27 vezes 10 na 9, por exemplo. Raiz cúbica de 27 é 3. O 9 a gente divide por 3. Então, fica isso aqui, né? A gente sempre vai pegar esse expoente e dividir por esse carinha. Só que, claro, na raiz quadrada, o 2 é que está invisível, né? Mas a maioria das vezes vai cair nesse caso. Dividir por 2. Tá? Daí a gente pode escrever dessa maneira aqui a raiz, né? Quem gosta, né? Quem acha mais bonitinho assim, ou não gosta de fazer a raiz, posso escrever a raiz como um expoente fracionado, tá? Então, essas são as propriedades matemáticas que nós temos, né, as operações matemáticas envolvendo as notações científicas. Veja que não é difícil, só é meio chatinho, é um detalhe que incomoda ali, mas é importante a gente salientar isso tudo, porque isso aí vai aparecer, que lá na dilatação térmica, por exemplo, a gente vai lidar toda hora, por exemplo, com 10 na menos 6. Isso é um cara que aparece bastante. No terceiro ano, vocês vão ver potências 10 na menos 9, 10 na 9, se der, dá um 10 na menos 34. Então, tem muito número desse que aparece e não tem como escapar. É uma coisa que desde já vamos vendo, já vai aparecendo de vez em quando. É importante saber lidar com isso, e aí por isso que eu botei um monte de exercício para fazer ali, né? Mas, claro, é um monte de exercício, mas são exercícios que vocês fazem rápido, tá? É só para vocês pegarem a mecânica da coisa, né? Sair, consegui fazer, certo? E por último, tá? Que é o seguinte, soma e subtração, tá? De notações. Isso aqui raramente vai cair, tá? Mas é importante por quê? Porque a gente tem que saber, tá? Por exemplo, eu tenho 2 vezes 10 na 2. E eu quero somar com 30. Ok? Obviamente, eu não posso fazer 30 mais 2 e dizer que isso é 32 mais 10 na 2. Não, tá bem errado isso. Tá? Eu só posso somar ou subtrair potências, né, notações científicas, se todo mundo está com mesma potência de 10. Então, o que eu tenho que fazer? Ou eu sumo com esse 10, ou eu boto um 10 aqui. Eu vou botar o 10 aqui. Tá? Então, aqui temos um 2 vezes 10 na 2, mais um. Veja só, eu quero que apareça um 10 na 2 aqui. Ou seja, eu tenho que colocar 2 no expoente. Para botar 2 no expoente, o que eu tenho que fazer com a vírgula? Eu tenho que andar casas para a direita. Ou seja, ela está aqui, eu vou fazer 2 casas para a esquerda, desculpa. Ou seja, vai virar um 0,3 vezes 10 na 2. Né? Eu posso fazer isso aqui à medida que eu precisar. E eu preciso aqui, né? Então eu vejo, olha só, eu preciso de um 10 na 2. Ou seja, eu preciso que a vírgula ande 2 casas para a esquerda. Tá, então eu vou andar 2 casas para a esquerda, mas para isso o 30 tem que virar 0,3. E agora sim eu posso somar, ó, 2 mais 2 mais 0,3, 2,3 vezes 10 na 2. No caso, eu só posso somar quando os dois estão iguaizinhos.
né? Ó, um exemplo com a subtração. 5 vezes 10 na menos 3. Menos, vou botar mais aqui, tá? Menos 1.320, certo? Bem, primeiramente, o que eu preciso? Não, nem vou botar 1.320, com licença, eu vou botar 1.300 para facilitar a vida. Primeiramente, eu vou deixar esse cara aqui. Eu poderia fazer na potência de 3? Claro que eu poderia, mas eu quero mostrar justamente isso. Eu vou precisar do 10 na 3 aqui, por causa desse. Tá, mas para isso, a minha vírgula tem que andar 3 casas. Mas para a esquerda, porque ó, o 3 tem que ser positivo. Se ele fosse negativo, teria que andar ao contrário. Mas não é o caso. Então, 3 casas para a esquerda. Ou seja, eu vou somar 3 daí, né? Bem, se está no 1.300, vai andar 3 casas. Então, eu vou ter o quê? 1,3. Né? Fazendo essa subtração, eu vou achar 3,7 vezes 10 na 3. Né? E aí eu tenho a última operação que faltou, que é a de subtração e soma. Né? Mas por quê? Porque eu preciso... Ela não tem uma propriedade. Não, na verdade ela tem um requisito para eu poder somar e subtrair só se esses dois forem iguais. Eu preciso da mesma potência de 10, certo? Seria como somar 2x. Isso aqui, o 10 na 2, seria como se eu fosse fazer isso aqui, ó, 2x mais 3x. Isso eu posso somar, dá 5x. Agora, quando um deles está com a potência diferente, é como se fosse alguma coisa assim, ó. Eu não posso somar x e y, porque eu não tenho. Entenderam? Por isso que eu só posso somar quando tem a mesma potência de 10, certo? E aí que é a segunda parte do exercício, que é sobre as operações. Ok? A segunda atividade ali. Como eu falei, também é uma coisa mecânica, é só ficar fazendo. Quem gosta de número vai adorar, quem não gosta, bem, só lamento, porque vai precisar, certo? E, bem, como acabei usando um monte de exemplo aqui, não tenho por que trabalhar com exercício de exemplo. Então, vocês vão ir direto ali para os exercícios, certo, pessoal? Bem, de notação científica, o que eu precisava falar era isso, certo? Alguns exemplos aqui importantes, ok? Se tiverem alguma dúvida, podem mandar e-mail, tá? Vou responder à medida do possível. E, bem, para vocês, bons estudos e até semana que vem.